Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Assim está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse é o texto que vamos meditar nesta ocasião, falando sobre o preço do resgate da nossa alma. O apóstolo Pedro, escrevendo àqueles irmãos que tinham sido dispersos e tinham ido para várias cidades, certamente estes irmãos, fugindo da perseguição que se estabeleceu já naquele primeiro século, e eles então iam direcionando-se para outras cidades, e com isto eles continuavam servindo ao Senhor. Quando Pedro escreve esta carta a estes irmãos, ele diz aqui: aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas eram as cidades por onde eles tinham ido, estavam seguindo. Mas Deus utilizou-se do apóstolo Pedro para escrever esta carta e trazer à lembrança destes irmãos o amor, o cuidado de Deus para com eles, a provisão, a proteção e a presença de Deus para mantê-los firmes, ativados na fé e na comunhão. Não é fácil quando a pessoa está em sofrimento, sendo perseguido, sendo ameaçados por conta da sua fé e de professar o nome de Jesus. Isto já começou lá já teve início lá quando a igreja começou a mostrar a sua força, porque a força da igreja estava na dependência que eles tinham de Jesus e na maneira sincera e pura que eles usavam o nome de Jesus. Então os céus se abriam, a glória de Deus se manifestava, vidas se convertiam ao Senhor. E isso atraía naqueles que estavam voltados para a prática do mal uma repulsa. E eles usavam da força para tentar calar o povo de Deus. Foi assim com o próprio Pedro e com João, quando eles pregavam. As autoridades o chamaram, o levaram à prisão e o advertiram. E disseram que não era mais para anunciar aquela nova doutrina e nem falar do nome de Jesus, visto que este nome já tinha enchido toda Jerusalém.
Quer dizer, em qualquer lugar de Jerusalém não se falava outra coisa a não ser o nome de Jesus e o trabalho que os apóstolos vinham fazendo. Aquilo então impactou aquela cidade e incomodou as autoridades, como sempre incomoda. A igreja sempre vai incomodar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E a igreja foi edificada por Jesus, adornada pelo Espírito Santo, com a distribuição de dons espirituais e capacitação naqueles que ali Deus salvou para serem propagadores da sua palavra e com isto alcançar outros com o evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja, ela é de natureza espiritual. E estando na terra, ela vai enfrentar o poderio espiritual maligno pelo adversário, que é o príncipe que domina, que escraviza as pessoas de tantas formas. Então haverá sempre um confronto, sempre um conflito. Haja vista que quando Jesus pronunciou a promessa, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas coisas aí encontramos interessante. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus. A igreja não é dos homens. Ninguém é dono da igreja. A igreja tem um dono. Este dono chama-se Jesus. Ele não passou nenhuma procuração a quem quer que seja, passando a igreja para outro. Não. Ele disse: a minha igreja. E o outro ponto que ele disse que não importasse o que esta igreja sofresse no mundo, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Poderiam oferecer resistência, mostrar-se invencível, mas a presença de Jesus na igreja, o poder ativo do Espírito Santo, operando nas vidas e usando-os e convencendo ao pecador, as portas do inferno, elas não resistem o poder do nome de Jesus. Por isso Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja, ela é dinâmica, ela é ativa, ela vai avançando, ela vai caminhando, ela vai conquistando, ela vai adquirindo espaço, terreno, local, pessoas. E aonde chega a igreja, estabelece-se o testemunho de Jesus. E o adversário que dominava naquele lugar, ele não tem mais poder de continuar ali. Ele tem que bater em retirada, porque ali chegou a obra de Deus, o nome de Jesus, o poder de Jesus. E Jesus o venceu na tentação, Jesus o venceu na cruz do Calvário, Jesus o venceu na ressurreição. Porque o Senhor Jesus disse: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e trago nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então Jesus venceu toda a potestade do mal. Jesus não se intimidou, veio realizar a obra do Pai e concluiu e deixou à disposição dos seus discípulos a continuidade desse trabalho, sendo mensageiros, propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Pedro escreve a estes irmãos que estavam dispersos, porque na perseguição pode acontecer duas coisas. Alguns, no momento de sofrimento, de perseguição, de ameaça, eles começam a ficar preocupados com a situação, com o barulho e enfraquecem-se. Outros, pelo contrário, no momento do sofrimento, eles se aproximam mais de Deus, se fortalecem, se encorajam e se tornam invencíveis pelo poder que há no nome de Jesus. Mas a orientação do apóstolo para estes irmãos era trazer ao entendimento deles que eles estavam servindo a Jesus, que Jesus estava presente com eles e não havia por que eles temerem qualquer que fosse as dificuldades que eles deveriam encontrar, ou as coisas estranhas que começariam a acontecer.
Mas eles deveriam permanecer firmados em Jesus, não importasse o lugar onde eles estivessem. Não puderam ficar em Jerusalém, foram para outras cidades. Se não pudessem continuar nas cidades em que eles estavam, eles iriam para outras cidades. Mas sempre caminhando. E aonde chegava, estabeleciam o testemunho do Senhor Jesus e continuavam anunciando a palavra de Deus. Então Pedro trouxe à lembrança deles o valor do resgate, o sacrifício feito pela vontade de Deus e no plano que Deus havia estabelecido ainda antes da fundação do mundo para redimir os pecadores, para libertá-los da escravidão do pecado, para tirá-lo do jugo pesado de Satanás. E isto só seria possível através de um sacrifício, mas um sacrifício que fosse aceito, porque aqueles que se mostraram no Antigo Testamento, que eram antítipo do que haveria de acontecer no futuro, eles apenas eram simbólicos e o derramamento era do sangue de animais e não tirava o pecado, a iniquidade, a transgressão da pessoa, mas cobria. E isto aplacava a ira de Deus, porque quando o homem peca, ele ativa a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira todos os dias com os homens, com os pecadores. Mas quando eles se voltam para Deus e há o sacrifício do sangue, aquilo era coberto. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado é o homem cuja transgressão é coberta e cujo pecado é perdoado. Então, Deus, na sua longanimidade, deu esta oportunidade para que os homens não fossem fulminados e mortos por consequência da sua transgressão e desobediência diante de Deus. Mas isso estava preparando-se para quando chegasse o momento, o plano de Deus se realizaria concretamente neste mundo e ficaria à disposição de Deus. E aqui o apóstolo Pedro escrevendo como foi que isto aconteceu. Ele diz-nos aqui, sabendo que, ou seja, vocês que estão servindo a Jesus, estão glorificando a Deus, fazendo a obra do Senhor, estão sofrendo perseguições, ameaças, não tem lugar de parada, são estrangeiros, são forasteiros e peregrinos na terra, mas vocês devem ter bem vivo no coração de vocês que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se corrompem, que se desgastam, que se contaminam, que fostes resgatados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. A vã maneira de viver, ela foi transmitida de pai para filho. Maneira vã de viver é uma vida sem sentido, é uma vida desencontrada, sem o significado, sem o conhecimento do propósito único estabelecido por Deus para cada vida. Então é uma vida vã, é uma vida passageira. Então o apóstolo escreve dizendo: não foi com coisas corruptíveis que foram resgatados, como sendo prata e ouro, que embora aparentem-se ter um grau de pureza, mas eles também estão sujeitos a corromperem-se, a contaminarem-se. Então o apóstolo diz que não foi com estas coisas. Não foi com ouro, não foi com a prata, não foi com o dinheiro, não foi com amizade, não foi com um jeitinho que eles conseguiram o resgate da vida deles. Mas com o precioso sangue de Cristo. Veja a palavra que ele usa: precioso sangue de Jesus. Este sangue purificador, este sangue carmesim, este sangue glorioso de Jesus. E nós cantamos: que sangue precioso saiu de meu Jesus.
que sangue glorioso vertido foi na cruz. O sangue de Jesus, quando ele morreu na cruz, o seu sangue foi derramado. Ali estabeleceu-se o preço do resgate, o preço da redenção de toda a humanidade. E o apóstolo escreve dizendo que foi com o precioso sangue de Cristo, a semelhança de um cordeiro imaculado e incontaminado, um cordeiro santo, puro, separado. Jesus foi apresentado por João ao povo lá próximo ao Jordão, quando ele estava batizando, e Jesus veio para ser batizado. Não que Jesus tivesse alguma coisa que confessar para ser batizado, mas o batismo de Jesus foi para cumprir a justiça divina. O nosso batismo é quando nós confessamos os nossos pecados, renunciamos a ele e prometemos fidelidade ao Senhor, então nos submetemos ao batismo em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, Jesus não tinha esta necessidade porque ele era impecável, um cordeiro incontaminado, imaculado. E quando ele se apresenta, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em uma simples sentença, ele disse: ele é o Cordeiro de Deus e é ele quem tira o pecado do mundo. Não há nenhum outro, não há nenhuma outra condição, não há nenhuma alternativa para se tirar o pecado do mundo ou de uma única pessoa sequer, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só por ele isto é possível. Então ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora, observe que estas coisas preparadas por Deus não foram coisas de última hora. Não foram coisas que Deus foi surpreendido com alguma coisa que deu errado e agora ele precisava ajustar alguma coisa, fazer um reparo e para que isto acontecesse e beneficiasse a humanidade. Não. O que diz a palavra de Deus é que este cordeiro imaculado e incontaminado, na verdade, ele foi conhecido em outro tempo. Quando? A palavra de Deus diz: ainda antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar céus e terra, estabelecer cada coisa no seu devido lugar, fazer a criação do homem, formando-o do pó da terra, antes, muito antes disto, o Senhor Jesus já havia colocado-se à disposição do Pai, oferecido como um sacrifício, um cordeiro para o sacrifício, para o holocausto. E este cordeiro, incontaminado e, conforme nos diz a palavra, imaculado e incontaminado, sem mancha e sem contaminação. Um cordeiro santo, puro, agradável diante de Deus. Então foi este o preço do resgate. Agora, a ocasião em que este sacrifício foi feito, aí sim, foi há um pouco mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi levado à cruz do Calvário. Ali ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno como um sacrifício, como um preço de resgate que o Senhor Deus aceitou como válido. E Jesus disse: está consumado a obra que me destes a fazer. Quando ele consumou, ele liquidou, ele terminou, ele realizou o propósito de Deus e colocou à disposição de Deus para que ele utilizasse aquele preço pago, aquele alto preço pago por Jesus, através do sacrifício da sua vida e do derramar do seu sangue, que Deus agora pudesse colocar isto à disposição da humanidade.
Então está escrito aqui, ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, quando chegou o tempo, que a palavra de Deus é a plenitude dos tempos, ou seja, quando completou o tempo estabelecido por Deus para dar-se a conhecer e tornar visível o sacrifício de seu Filho perante a humanidade, nesta plenitude do tempo, Deus preparou a política, a economia, a cultura, a religião. Deus preparou todas estas coisas para que, no momento do seu Filho vir à Terra, entrar nesta terra como um ser humano e viver a vida que viveu, e ao findar do seu ministério, oferecer-se voluntariamente a Deus o Pai. Ele havia se colocado à disposição ainda antes da fundação do mundo. E quando ele chega, ele diz: eis aqui, ó Pai, venho. No rolo do livro está escrito de mim para fazer a tua vontade. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste. Quer dizer, ele assumiu o lugar de servo, o lugar de cordeiro da vítima que seria imolada em sacrifício perante o Senhor nosso Deus. E Jesus foi assim que aconteceu com ele. Então está escrito: agora, uma vez feito este sacrifício, aprovado por Deus, aceito por Deus, feito eficazmente, uma vez, uma única vez, um único sacrifício, com ele Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então não há necessidade de reparo, de ajuste, de mais alguma coisa para fazer o sacrifício valer. Ele tem valor em si. O valor do sacrifício é o valor do sangue de Jesus. Não é o preço, é o valor. Este valor é incalculável. Não é medido em prata, não é medido em ouro, não é medido em libra, não é medido em euro, não é medido em nenhuma moeda econômica deste mundo. Também não é medido em valores de riqueza, de fazenda, de terra, de gado, de prosperidade, nada disso. E ninguém tem condições de resgatar a sua alma. Porém, Deus assumiu este papel ao elaborar este plano e entregar o seu Filho unigênito, que veio e cumpriu a vontade de Deus. E agora diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como ele deu? Ele deu para o sacrifício. Ele deu o seu Filho para cumprir a justiça divina, oferecer-se como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. E completou ali. Fechou-se a oportunidade, nada mais precisa ser feito, nada mais será aceito como valor da redenção, porque o valor foi completo, foi o valor final. Jesus arrematou o valor, ele pagou com o seu próprio sangue. E agora Deus coloca isso à disposição da humanidade. E diz-nos a palavra de Deus: e por ele, por Jesus, eu, você, aqueles do primeiro século, credes em Deus. Nós cremos em Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele morreu, ele foi sepultado, conforme diz a Escritura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou pelo poder de Deus. Deus, o Pai, não permitiu que o seu Filho permanecesse na sepultura, mas cumpriu a promessa de que ao terceiro dia
ele seria ressuscitado e voltaria à vida. E lhe deu glória. E Deus o glorificou. A glorificação de Deus no Filho Jesus selou de uma vez por todas a obra da redenção. Era o selo de aprovação de Deus naquilo que o Filho havia realizado em obediência ao propósito do Pai, o Deus Todo-Poderoso. E lhe deu glória para que a vossa fé, a fé daqueles irmãos, a minha fé, a tua fé, a nossa fé, tudo isso Deus fez para que a nossa fé, a nossa confiança estivesse em Deus. Deus é o único lugar em que nós podemos e devemos depositar a nossa fé. Não devemos depositar a nossa fé em outra pessoa, em coisas, em objetos, não. E nem na própria fé. Termos fé na fé, não. A palavra de Deus diz, tendes fé em Deus. E aqui o apóstolo escrevendo diz, e por ele, quer dizer, através de Jesus, credes em Deus. A vossa fé e esperança estivesse em Deus. Fé e esperança. É através dele que nós cremos em Deus. Então, a fé que foi gerada em nós pela palavra de Deus, a esperança que foi gerada em nós, nós agora pela fé vivemos e pela esperança nós aguardamos este momento importante e glorioso que Jesus completou quando entregou-se em sacrifício. Então, que a nossa fé e esperança estivesse em Deus. Quando a fé e a esperança está em Deus, não há prejuízo, não há tristeza, não há desânimo, não há recuo, não há desistência. Não. A fé e a esperança estando em Deus, nós continuamos impolutos, animados, encorajados, decididos, dispostos, ousados e prontos para crer em Deus unicamente. Ele é o centro da nossa fé. Portanto, através de Jesus, nós cremos em Deus. E quando este sacrifício, ele é aplicado na nossa vida, porque como é que Deus faz isto? O Senhor Jesus, diz a Bíblia, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus submeteu-se à condenação do pecado. Ele ofereceu-se a Deus como nosso substituto. Porque por um justo pode ser que alguém ouse morrer. Mas pelos pecadores, quem desejaria morrer? Mas Jesus aceitou este lugar. Jesus assumiu. E diz que levou os nossos pecados sobre o seu corpo para que nós agora, crendo nele, mortos para o pecado, pudéssemos agora viver através da justiça de Cristo, na salvação, diante da presença de Deus. Então, como é que acontece esse estabelecimento? É a doutrina da imputação. Ou seja, os nossos pecados foram levados por Cristo. E a justiça cumprida por Cristo, ela é colocada à nossa vida. E quando a justiça de Cristo se faz presente na nossa vida, o Senhor Deus nos declara como justos e abre para nós a oportunidade da comunhão, de aproximarmos da sua presença.
E quando somos justificados, já não mais seremos cobrados por conta dos nossos pecados, porque Jesus os levou sobre a cruz do Calvário. Então o pecado não é cobrado duas vezes. Nenhuma dívida é cobrada duas vezes. Ela é cobrada uma única vez. Pagou, acabou, não deve mais nada. O sacrifício de Jesus foi o pagamento integral, total. Não foi uma parte do pagamento, foi o pagamento total, final. Jesus ofereceu, ele disse, está consumado. Nada mais ficou por fazer. Tudo o que precisava ser feito, o Filho fez. E agora está diante da presença de Deus. E nós somos os beneficiários daquele sacrifício oferecido por Jesus a Deus. Ele ofereceu-se pelo Espírito Eterno. E Pedro, escrevendo, disse que o resultado desta imputação da justiça de Cristo em nossa vida, a implantação da justiça de Cristo na nossa vida, faz com que nós tenhamos as nossas almas purificadas, porque elas estavam manchadas pelo pecado, era o nosso hábito, a nossa vivência, mas agora, no encontro com Jesus, em crer nele ser liberto, nós agora somos purificados, as nossas almas são purificadas na obediência à verdade. Já não vivemos mais na prática do erro, porque agora os nossos olhos foram abertos e os nossos ouvidos ouviram a palavra da verdade. E a verdade nos libertou. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade com respeito à salvação, ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo, no preço de resgate que ele ofereceu, que foi o seu próprio sangue diante de Deus. Então, somos purificados para obediência, agora obedecer à verdade e desfrutarmos do amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor que sela a comunhão, o ajuntamento do povo de Deus, o amor fraternal não fingido, é um amor sincero, transparente e puro, é esse que devemos viver. E ele diz, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Agora, aquele peso que estava nos condenando do pecado já não existe mais, porque fomos libertos, perdoados e transformados, e agora então estamos fervorosos no Espírito, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e é com este amor que nós amamos uns aos outros, e a comunidade dos fiéis se estabelece, fortifica, cresce, multiplica-se em função deste amor e a obediência à orientação do Senhor Jesus. Então ele diz, com o coração puro, sendo de novo gerados. Então nós passamos por uma transformação radical, não são pequenos ajustes, não é uma pequena reforma que se faz na nossa vida, não. É o novo nascimento. Nós somos gerados de novo. Por isso diz, sendo de novo gerados, ou seja, regenerados. Por quê? Porque nós fomos gerados por Deus, gerados no estado de santidade, de pureza, de inocência. Quando veio o pecado pela indução de Satanás, nós fomos degenerados. Degenerados. Maculados, manchados, separados de Deus. Degenerou. Desfigurou. Manchou a nossa vida. Quando veio Jesus, através do sacrifício, agora, para voltar a Deus, nós precisamos ser regenerados. Então, gerados por Deus, degenerados pelo pecado e agora regenerados por Jesus. E aí sim, somos aceitos
diante de Deus, porque passamos pelo processo do novo nascimento, que ele acontece através da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo, quando implanta em nós a natureza divina e nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, regenerados, libertos e transformados para servir a Deus. Sendo de novo gerados, agora, não de semente corruptível. O que corrompeu foi a semente do pecado. Agora, regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, que ela vem através da palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, esta palavra é viva, é poderosa e ela é incontaminável. Não há contaminação, não há mancha, não há desvio na palavra de Deus. Ela é firme como a luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva apareça. Então, diz-nos a palavra de Deus: regenerados, através da palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Porque a carne, a vida humana, a natureza humana é semelhante à erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se o sol, murcha-se a erva e cai a sua flor. Assim é a vida humana, a vida sem Jesus. É uma vida que desfaz-se por conta da corrupção que nela existe. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então veja o alto preço que foi pago pelo meu, pelo teu, pelo resgate da humanidade inteira. Jesus entregou-se por inteiro a Deus. Deus aceitou 100% o sacrifício feito por Jesus, o seu Filho, e coloca à nossa disposição 100% para que possamos desfrutar, usufruir da bênção de Deus, da libertação, da salvação, da transformação que é possível unicamente através de Jesus. Portanto, valorizemos a nossa comunhão com Cristo, o grande sacrifício que Jesus fez. E no momento em que ele estava levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a palavra de Deus diz que ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento que ele estava realizando o sacrifício. E ele estava carregado com os nossos pecados sobre o seu corpo. Portanto, Deus não pôde olhá-lo naquele momento. Mas a partir do instante em que ele disse, está consumado, o olhar de Deus se volta para ele e aceita como válido aquele sacrifício permanente, eterno, profundo e vivo. Porque o sacrifício de Jesus não é morto, é vivo. Ele continua atuando na nossa vida. Quando vidas vão se rendendo a Cristo, este sacrifício vai mostrando a sua eficácia, o seu poder, e estas pessoas vão sendo aproximadas de Deus. Sigamos firme, com temor, com obediência, com sinceridade, valorizando o alto preço que Deus ofereceu na pessoa de Jesus para nos resgatar e libertar da escravidão do pecado e das suas consequências eternas de separação. Agora estamos servindo a Deus com a promessa da vida eterna e a garantia de que haveremos de habitar com Ele por toda a eternidade. Isto se deve ao sacrifício único e eficaz realizado
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sigamos firmes até o fim. Que Deus continue abençoando-nos em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.